Minutos, né? Olá, eu sou Paty Corbi, trabalho com branding e eventos criativos. Estou aqui hoje com o meu podcast Me Conta Tudo e vou entrevistar uma mulher que é líder e muito ativa no que faz. Mas antes de apresentá-la, eu quero agradecer meus patrocinadores, Júlia Moraes, que é uma empresa de lingerie e moda íntima aqui em Araraquara há 25 anos. André, Lúcia, muito obrigada. Foto Tucci, a Lu Tucci, o Neto. Aqui, ó, donos dessa caneca linda. Obrigada, Lu. O Estúdio Fala Pô, o Wendel, que tá aí fazendo toda a retaguarda pra gente, tecnológica, e permitindo que tudo isso aconteça da melhor maneira. E aí eu vou entrevistar hoje uma pessoa muito querida por Araraquara, com certeza. Ela chama Noelle Silveira e ela é diretora executiva da Ferroviária Feminina de Futebol. Noelle, me conta tudo. Tudo bem, Paty? É um prazer estar aqui com você, prazer estar nesse podcast e principalmente falando, né, como essa representatividade da liderança feminina. Então, fico muito feliz de bater esse papo contigo. E é isso, vamos aproveitar esse momento. Estou super à vontade. Vamos conversar um pouquinho. Que delícia, eu estou muito ansiosa, muito ansiosa. Muito gostoso. E a primeira pergunta que me veio quando eu estava pensando, né, e a gente conversou de fechar essa conversa, eu falei, o que eu vou, né, conversar, o que a gente vai abordar? Tem tanta coisa para falar, né? Nossa, eu acho que é um marco, assim, ter um time feminino tão expressivo, né, que é o time feminino da Ferroviária hoje, né? E aí me veio uma pergunta que eu tenho, é a primeira, eu acho que tem que ser a primeira. O que exatamente uma diretora executiva de futebol faz? O que você faz? Uma diretora executiva de futebol, ela cuida de todo o departamento de futebol feminino. Então, seja na categoria principal e as categorias de base, as principais tomadas de decisões, toda a parte estratégica, ela acaba passando por mim. E aí, além disso, né, a gente tem toda a parte de contratação de atletas, contratação de comissão técnica, faço alinhamentos com a parte de marketing, com o departamento financeiro, alinhamento com o departamento médico. Então, na verdade, tudo que envolve o departamento de futebol, as tomadas de decisões, as estratégias, elas acabam passando ali por mim. Então, eu acabo dialogando com todas as áreas do futebol, né? E das áreas meio, eu acabo estando ativamente ali participando, conversando para que a gente consiga ter o resultado, né, possível. Sim. E desempenho das atletas. E para que elas só joguem futebol e esteja tudo certo ali por trás com essa retaguarda. Sim, e sobrevoando tudo, então você está em todas as... Tudo, parte jurídica, financeira, administrativa. Maravilha. Eu tenho essa relação direta com todas essas áreas para que a gente possa ter só as meninas ali jogando, nos preocupando com a comissão que tenha todo o suporte. Fazendo o trabalho delas, né? Exatamente, exatamente. Ótimo. E, Noelle, agora me conta tudo como começou. Você é daqui de Araraquara? Me conta desde o início. Da onde você, né? Eu sou do Paraná, né? Eu nasci em Dois Vizinhos, no Paraná. E com um aninho eu acabei... Dois vizinhos? Dois Vizinhos, a cidade? Exato. E aí, depois com um aninho, minha família se mudou para o Rio Grande do Sul. Então, eu brinco que a minha naturalidade é, né, do Paraná. Mas eu sou criada, desde que eu me lembro de tudo, é do Rio Grande do Sul. Então, meu chimarrão, as coisas, é tudo de lá. O sotaque eu já perdi, né? O sotaque perdeu. Eu perdi porque tem um tempinho que eu tô aqui já, tô falando mais araraquarense. Mas então, fui criada no Rio Grande do Sul. Depois, fiquei com uns 15 anos, eu saí do Rio Grande do Sul para jogar. Eu fui atleta. Ah, você foi atleta. Fui atleta. Então, pera. Então, você viveu a vida toda lá,
pai e mãe, atleta ou não? Me conta um pouco. Não, meus pais... Minha mãe é diarista, meu pai é metalúrgico. Olha. Então, não... Mas eles gostavam de jogar, né? Minha influência, assim, de jogar... Eu lembro do meu pai, dos meus tios, eles gostavam de jogar no campinho lá, jogavam bola. E eu acabava jogando junto. Que brasileiro que não gosta de jogar bola, então, né? Meu Deus! A diferença é que era uma menina. Então, eu gostava de jogar e depois fui criando esse gosto. Fui começando a jogar na escola, depois fui jogando no time da cidade, depois fui jogando em alguns outros times. E aí, até que eu tive a oportunidade de sair. Fui pro Paraná a primeira vez. Aí com 15 anos. Você foi com 15 anos? Com 15 anos. Olha. Eu fui pro Paraná, pro E Pato seus Branco. pais, tudo bem? Eu falei que eu queria jogar bola e... e não tinha quem me prendesse. Não. Mas que é sofrido, né? Conta um pouco dessa coisa, sair de casa, 15 anos. É porque assim, eu tinha um desejo muito grande de jogar. Era meu sonho ali. Então, e no Rio Grande do Sul, quando eu jogava basicamente cada dia num lugar. Então... na Gravataí, região metropolitana. Então, eu jogava em Gravataí, um dia em Cachoeirinho, um dia em Porto Alegre, um dia em Canoas. Então, cada dia eu estava num lugar. Você já e isso era ruim. Muito. Isso era ruim, de certa forma, porque cada dia você não treina, você só joga. Tem os seus benefícios e, né, os seus ônus e bônus. Então, eu queria estar num clube, né? Fazendo toda a parte de treinamento e tudo mais. E aí... E como não tinha escolinha, eu também não tinha dinheiro para fazer alguma coisa nesse sentido, eu falei assim, mãe, se eu arrumar um teste, alguma coisa, você me libera para ir? Ela falou, sim, filha. Só que aí aconteceu, só que eu não sei se ela acreditava ou não que ia ter esse teste. E aí chegou um momento que umas meninas que jogavam comigo lá em Porto Alegre, elas foram jogar no Paraná, e do Paraná elas foram para São Paulo. E elas me indicaram para fazer o teste lá onde elas estavam. Aí... Isso em que ano? Isso foi em 2009. 2009, eu tinha 15 anos. E aí eu acabei indo pra lá. Fazer o teste. E a minha mãe falou assim, eu vou te levar. Eu falei, não, me coloca num ônibus. Pode falar com a pessoa que é responsável, mas eu vou. Eu já tinha essa questão de querer fazer tudo. Mas independente. Me deixa livre. Aí eu acabei indo, passei no teste. Isso foi mais ou menos, sei lá, em junho ou maio de 2009. E aí eu passei no teste e fiquei. Eu fiquei até o final de 2009 jogando em Pato Branco, no Paraná. Olha. E aí depois voltei pro Rio Grande do Sul, né, com a casa dos meus pais, porque naquele lugar foi uma experiência muito legal, foi muito Era positivo. o time Pato Branco, é isso? Isso. E... Da cidade, né? Isso, de futsal. E aí foi uma experiência legal e tudo mais, só que eu também teve os outros pontos que a gente vai descobrindo que não são legais. E com o passar do tempo eu vou descobrindo o que é correto e o que não é, porque hoje eu trabalho com isso. Mas eu acabei não estudando naquele ano, porque demoraram para me matricular, e aí eu não falei pros meus pais, porque meu sonho era jogar, e aí, né, aquela coisa. E aí depois, quando chega o final do ano, eu falo, não quero jogar mais nesse lugar, vou voltar. Conversei com meus pais, né, eles falaram tudo, e aí até foi um momento que a gente criou de elo, de falar assim, a partir de agora vamos falar, você quer sair, você pode, mas você tem que falar sempre a verdade primeiro, você tem que estudar. Então, ficou muito claro pra mim que, hoje vendo assim, mas ficou muito claro que com aquele momento eu preciso estudar, e talvez eu não vá ter uma vida financeira jogando, né? Não era naquele momento que o esporte me proporcionaria. Sim. Mas ele poderia me proporcionar uma faculdade. Sim. Então eu falei assim, vou estudar e fazer uma faculdade. Aí beleza. Aí no ano seguinte, em 2010, eu consegui um teste para ir jogar em Criciúma, na Unesc. Criciúma é famoso também. Time, isso. O Unesc era um dos principais times de futsal do Brasil. Por que futsal? Porque futsal não era futebol? Eu comecei jogando futsal, depois fui pro futebol. Futsal porque era mais acessível, tinham mais opções para disputar. Não são todos os times que tem feminino, né? Também. Exato. Então, era ali o que fazia mais sentido. Sim. E é onde eu estava. Então, a oportunidade que eu tinha. E aí, eu acabei... Depois, no ano seguinte, fiz o teste. Fui jogar em Criciúma, na Unesc. Estudei, tudo bonitinho. Você começou a estudar, terminou o colegial ou fez faculdade já? Eu já... Naquele ano? Nesse ano, eu estava no primeiro ano, né, ainda. Do colegial? Porque eu tava com... Eu acabei ficando atrasada, porque eu perdi um ano. Tá.
Então, enfim... Estudava e jogava. Estudava e jogava. Morava lá, estudava e jogava. Morava no alojamento com mais 20 meninas e por aí vai. Aí terminou o ano, eu acabei voltando pra casa de novo. Falei, vou... Só que daí eu tinha algumas amigas... Tinha uma amiga que eu joguei em Pato Branco, que estava jogando em Araraquara em 2010. E aí, nesse tempo, ela falou assim, Nuti, vem pra cá jogar. Vem pra cá jogar, o time aqui é bom, que não sei o que lá. Isso no futsal também? No futsal também. Tá. Aí eu acabei, em 2011, eu vim receber essa proposta e vim jogar futsal em Araraquara. Na Ferroviária Futsal? Ou é outro? Na época se chamava Tradição Futsal, porque era o time da prefeitura, né? Tá. Então eu acabei vindo para Araraquara jogar. Vim contratada e tudo mais, não vim a teste. E aí eu tava no segundo colegial, tava no segundo ano. Então eu cheguei aqui, fui jogando, gostei pra caramba da cidade, tranquilo, né? Continuei estudando. E aí, na época, o Léo Mendes, que era o técnico, ele acabou perguntando pra mim de faculdade, essas coisas. E aí a gente ficou nesse desejo tanto dele que eu continuasse quanto eu continuar. Então eu falei, vou jogar aqui mais um ano. Então, eu acabei ficando em Araraquara. E aí, chegou no final do meu terceirão ali, eu falei assim, ô Léo, eu quero continuar e eu quero fazer uma faculdade. Mas eu não quero começar e joga um ano aqui, daí depois eu vou para outro time e tenho que transferir a grade. Vai ter que começar no primeiro ano de novo e por aí vai. E aí, ele falou assim, não, então beleza. Então, assim, vamos fazer um acordo. Você vai começar e terminar a faculdade aqui. Como a gente não sabe, mas a gente vai fazer isso. Eu falei, fechou. E a gente fez um acerto de boca. E aí, em 2013, eu comecei a fazer faculdade de administração de empresas. Eu não queria educação física. Que geralmente quem é do esporte faz educação física. Sim, ou fisioterapia, né? Que gosta. Mas eu falei, não, eu não quero fazer administração. Porque quando eu tava no alojamento... eu já tinha que fazer algumas tarefas, né? Sim. Tipo, tinham as líderes, as responsáveis. E eu era uma delas. Então, tipo, eu ajudava nas compras do alojamento, organização de alojamento, das regras, fazer reunião. Enfim, já tinha aquele diálogo, aquele manejo, além de ser uma das capitãs da equipe. Então, eu fui criando esse estímulo e eu falei, pô, se eu não quero educação física, administração é algo que possa e faz parte do esporte, né? Sim. Então, naquele momento, eu comecei a fazer faculdade e continuei jogando por Araraquara, pelo futsal. Aí chegou em 2015, 2014, eu tive minha primeira lesão de joelho. Que eu tive 3 cirurgias no joelho, então essa foi a primeira. E aí, em 2014, eu operei e tal... E fui me reabilitando. Eu demorei acho que 8 meses, 7 meses para voltar. E aí o Léo, que era meu técnico de futsal, ele foi ser técnico da Ferroviária, futebol feminino. Sim. E aí, quando eu volto da minha lesão, dessa primeira, o Léo tá lá na Ferroviária, ele falou assim, Nuti, você quer tentar se adaptar ao futebol? A gente tá com poucos atletas aqui, ver se você gosta e tal. Eu falei, Léo, pode ser, né? Aí a gente fez umas conversas lá entre futsal e futebol, para não ficar também uma carga pesada. E eu acabei começando a fazer esses testes, experimentando futebol. E aí, apesar de ser muito difícil... no futebol também. E aí, bem difícil, por sinal. Diferente do futsal, contexto de espaço, número de atletas, clima, porque tem o sol, protetor solar, também. Tem uma série de coisas. É bem diferente mesmo. Se a gente vê bem diferente. É bem diferente. Bem diferente. Então, eu acabei fui indo, isso foi em julho. E aí, Você ficou quanto tempo jogando? Futebol? Fiquei 1 ano ao todo. Mas aí fui indo e eu acabei indo pra Libertadores. Eu participei do primeiro título da Libertadores do Ferroviária. Eu era atleta. Que legal. Então, deu certo, deu me adaptar e ele com eles. Participei dessa campanha que foi sensacional. Você era que posição? Volante. Eu era ali no meio do campo, era volante. Então, acabei... Que emoção, hein? Sim, foi muito legal. Foi a maior conquista, assim, como atleta, foi a Libertadores. Poxa... E jogando há 6 meses, né? Então foi muito bom. Foi muito marcante, assim. Imagino, nossa. E aí fiquei
enquanto atleta ainda, né? Trazendo essa história. Final de 2015, eu machuco de novo meu joelho. Rompo de novo os ligamentos, né? De LCA, que é o ligamento anterior. E aí naquela época eu tava me formando já na faculdade. Em 16 eu me formo. Em 15 eu tava no terceiro ano. E aí eu vou fazer reabilitação e tudo mais. E aí, só que daí eu já saturei. Porque é uma lesão bem grave e muito chata, assim, sabe? Muito demorada. Como é comum essa coisa. Por que pegam no pé do Neymar? Me fala. a gente machuca o joelho, né? Que coisa, né? Tem que estar com o joelho bem... Nossa. Musculatura, uma série de... uma série de coisas que influenciam. Claro. É multivariável, não tem como você falar que é uma razão. É a musculatura, é o campo, é a chuteira, tem uma série de coisas que envolvem. Sim, imagina. Mas aí eu tive essa segunda lesão, tava me formando na faculdade... Aí eu falei assim, eu preciso começar a fazer um estágio, né? Porque, tipo, a segunda lesão, tô de saco cheio já. Falei, vou procurar um estágio. Aí, na época, eu acabei fazendo um estágio numa empresa de... Nem era voltado ao esporte. Se chamava BTC. Era uma empresa de soluções de hardware e software pra parte comercial ali e tal. E aí, eu fiquei um tempo ali. E aí, eu tinha esse contato com o futebol feminino. E trabalhei com pessoas que eram do futsal e que estavam na ferroviária, na parte de gestão também. E aí tinha acontecendo um movimento de que o futebol, que ele era estritamente gerido pela prefeitura, ele só usava a marca da camisa, ele passa a fazer parte da rotina do clube e ser integrado ao clube, à ferroviária. Então, e nesse momento eles estavam buscando profissionais. E aí eu falei que eu tava querendo fazer algum curso voltado, eu queria entrar no futebol. E eles acabaram me convidando para fazer um processo ali seletivo na área de supervisão de futebol feminino. Que legal. E aí eu acabei entrando, passei. E aí depois eu acabei já saindo, né? Já, tipo, indo pra trabalhar na supervisão. Então no ano eu tava com as atletas, no outro eu era a supervisora delas. Então essa é a minha história com a ferroviária e como atleta, assim. Joguei mais alguns anos. Reabilitei meu joelho de novo. Só que daí eu voltei pro futsal. Então eu saí do futebol aqui como em atleta. Araraquara também, Isso, aqui em Araraquara. Né? Você tava de... Exato. Então, tipo, eu saí, joguei um tempinho ali futebol, saí e voltei pro futsal. E aí de 17, quando eu voltei a jogar de novo por causa da cirurgia, até 2019 eu trabalhava como supervisora, saía do trabalho e ia direto pro treino para jogar. E aí, quando eu não tava viajando pro jogo do futebol, pra organização, eu tava viajando pro jogo do futsal. Então, eu fiz isso por alguns anos, até cessar essa parte. Mas aí, eu encerro minha carreira, né, ali como atleta, foi em 2019 que eu paro de jogar. Que foi quando veio a pandemia, né? 2019. Foi em 2020 que fechou tudo. Fechou tudo. 2020, Exato. E que boa essa experiência que você teve como atleta. Você trouxe muito dessa experiência para a supervisão, né? Muito, para tudo. Muito, imagina. Até hoje, enquanto gestora, assim, né? Como diretora. Saber o que se passa ali, né? Exato. E até essas vivências que eu tive, por exemplo, em alguns alojamentos, em algumas cidades. Exato. E depois a gente descobre quais as regras, né? As leis, o que permeia ali. Então, essa experiência fez com que, primeiro, eu não faça com as atletas aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Claro. E ter um entendimento também ali, né? De dia a dia, de rotina, de fala com o atleta. De saber o que cabe, o que não cabe, o que não é legal. Ou saber numa conversa mais difícil como chegar. Então... essa experiência prática enquanto atleta me traz uma outra visão para gerir ali o entorno dia a dia com elas. E aí, você ficou só na supervisão, de 2019? Isso. Aí eu saí da ferroviária em 2020. Eu tava um pouco confusa ali com algumas questões. E aí eu acabei indo para Joinville trabalhar com o franqueador da Lupo. Eu ia fazer algumas coisas de evento esportivo. Então, em março eu chego em Joinville, comecinho de março eu chego em Joinville, se eu não me engano, 5 de março. E na semana seguinte fecha tudo por causa da pandemia. Foi na... E aí tudo que ia ser feito voltado ao esporte
cancela. E aí eu vou ajudar no RH, depois eu tô indo para uma área... O dia que eu fui convidada a voltar pro esporte, eu estava no shopping porque eu estava fazendo uma visita a gerentes, né, das lojas em Florianópolis. Então, eu saio do esporte e descubro que eu quero ficar no esporte. Sim. E aí eu Mais acabo... ou menos. eu lembro que era de noite, assim, a Ana Lorena March, que era até então a diretora do futebol feminino da federação, ela me convida para ir trabalhar na Federação Paulista. E ela me liga assim, Nuti, o que você tá fazendo? Pode falar? Eu falei, posso, tô aqui no intervalo, no shopping e tal, conversando. Aí ela falou assim, eu quero te convidar para voltar pro futebol. Acho que, não sei o que você pensa, né, e tal. Conversa com a Bia, que né, no caso, antes era minha noiva, hoje... desculpa. Antes era minha noiva, hoje é minha esposa. E eu falei assim, conversa com ela e vê se você quer voltar para São Paulo para trabalhar aqui conosco. E aí eu acabei... Você estava em Joinville, né? Eu estava em Joinville. E aí eu acabo voltando, aceito o convite. Mas para São Paulo? Para trabalhar em São Paulo. São Paulo. Aí eu vou em janeiro de 2021. Eu vou morar em São Paulo, trabalhar na Federação Paulista. Tá. Então, em janeiro eu começo. Naquele esquema meio, tipo, ainda pandemia, de home, parte de escritório, não todo mundo e tudo mais. E aí, em 2021, em maio, eu recebo o convite para voltar para a Ferroviária. Mas como coordenadora. Tá. E aí eu aceito o convite, volto. E desde 21 estou na Ferroviária. E eu, se eu não me engano, em 2023, a gente cria o cargo de diretora executiva de futebol feminino. Porque antes eu respondia ao diretor de futebol masculino da Ferroviária. Eu, né, no organograma eu respondia para ele. Sim, e como se a supervisão fosse abaixo, a direção é masculina. Isso, eu era coordenadora de futebol feminino e a coordenação respondia ao diretor de futebol masculino. Do futebol geral. Exato. Tipo, né? E aí, em 2023, a gente começa a conversar sobre isso, desenhar esse cargo. E aí a gente, junto com a presidência, né, com toda a gestão, cria o cargo de diretora executiva de futebol feminino, entendendo a demanda que estava crescendo, a proporção que tinha, o futebol masculino também, o diretor, uma demanda altíssima de todas as mudanças que tinham ali em torno, né, propriamente da SAF, também de toda a questão de estar ascendendo, né, e crescendo ali na série D, série C e por aí vai, tinha todo aquele panorama. Então a gente cria um cargo. Existe hoje, né, o diretor executivo de futebol masculino e a diretora executiva de futebol feminino, que a gente responde pro presidente. Perfeito, divide as energias também, né? Exato. Não tem como ficar. Exato, e os especialistas em cada categoria nas suas áreas. Então, acho que foi muito assertivo. E é isso aí. Hoje eu tô aqui como diretora, atuo, né, tô no clube... Desde 2023. Desde 2020. Eu volto pro clube em 21. 21. Mas... né, como diretora em 23. Essa é a minha história profissional. E o time? O time, como já ganhou dois títulos do brasileiro. Não, ganhou vários, né? Isso. Mas brasileiro foram só dois. Fala um pouco do como tá esse panorama. Das competições que a gente disputa, né, a nível regional, nacional... e internacional, que no caso regional a gente brinca que tinha os jogos regionais, que hoje é mais a base que joga, né? Mas desde campeonato estadual, que é o Campeonato Paulista, já foi 3 vezes campeão, só que sendo uma delas como Ferroviária, né, com o CNPJ da Ferroviária, e outras era o Extra Fundesporte. Então a Federação Paulista não considera como tri, considera como bi no Extra e campeão nesse quesito com o CNPJ da Ferroviária. E no Campeonato Brasileiro, bicampeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil e bicampeão da Libertadores. E aí, recentemente, também conquistamos a Copa Paulista. Então, de competições possíveis que a Ferroviária já disputou, já foi campeão aí de todas. Em todas. Maravilha. E mais nas categorias de formação, né? Que... é uma das melhores do Brasil mesmo. É um dos melhores times de futebol feminino do Brasil. Ai, gente, que chique. Araraquara tem que se orgulhar, né?
Ferroviária, demais. Acho incrível. As Guerreiras Grenás, elas representam muito bem a Araraquara, tanto na categoria principal e aí, quanto na categoria de base. E é isso que eu ia te perguntar. Base também, você dirige a base também? Sim, só que eu tenho uma coordenadora que tá mais ali no dia a dia, mas as decisões estratégicas nós tomamos juntas. Sim. Mas tem uma coordenadora, porque afinal a gente tem em torno de 150, 160 atletas. Total ou só profissional? 160, total? Não, total. Com base também. Nós temos 27 jogadoras na categoria principal. O restante são todas jogadoras da categoria de base. Então, a gente tem a categoria sub-20, sub-17, sub-15, sub-13. E esse ano nós abrimos a Escola das Guerreiras Grenás. Então, tem ali para as meninas de 6 até 12 anos poderem jogar ali na escola. Mais de diversão. Claro que quem quiser seguir, vai seguindo, vai ter a oportunidade de jogar na Ferroviária, né, nas categorias de base. Mas para que as meninas tenham esse contato e tenham um espaço seguro, né, para poder jogar, né, que elas tenham esse espaço e principalmente que sejam só com meninas. Então é importante. Tudo aqui em Araraquara, ali na Ferroviária mesmo, os treinos. Da escola a gente faz no espaço com o VICA ali, uma parceria que a gente tem. Sei, o VICA. Mas das demais categorias são todas dentro ali e tem os locais específicos ali de treinamento. Nossa, que legal. E as 27, né? Profissionais. Elas são de fora, são daqui? Como que é? Nós temos uma atleta que é de Araraquara, que é a Nicole, e as demais todas são de fora. Então a gente tem atleta do Rio de Janeiro, temos atleta do Rio Grande do Sul, temos tudo quanto é lugar do Brasil. Nossa. Tudo quanto é lugar. Você vê como você me contou, né, que existia só a diretoria geral, né? Você vê como realmente a centralização ali de masculina, essa parte, né, até do futebol era muito forte. E aí aconteceu esse desenvolvimento. Para você, assim, quais são os maiores desafios que você tem hoje no dia a dia, assim, em relação a isso? Tem alguma coisa? Em relação ao clube? Em relação a essa questão mesmo. Você, a diretoria, criou-se uma diretoria feminina, porque precisava criar, né? Então, você vê quais são os desafios em relação a isso, a ter o feminino. Existe uma diferença nessa direção? Sabe, tipo um preconceito, não é um preconceito, mas assim, não vamos dar o dinheiro tanto para cá. Existe, você sente isso um pouco? Tem essa dificuldade? Ou você... Eu acho que quando teve a reestruturação e de entrar para dentro da instituição, de fato, a gente teve que quebrar algumas barreiras, que é natural também, porque é uma nova categoria entrando no ambiente que era voltado ao futebol masculino e que não era pensado no futebol feminino. Então, você tem que desmistificar algumas coisas, mostrar que aquilo também faz parte da marca e por aí vai. Hoje, a gente já tem uma tranquilidade maior, porque já estamos há muitos anos ali dentro do departamento e todos sabem da importância que é o futebol feminino e o quanto representa, principalmente dentro da Ferroviária, uma força da marca. Então a gente conseguiu desmistificar e ter tranquilidade. E o fato da gente ter ter um cargo de diretoria ali é porque é muito representativo, é muito importante e tem uma demanda altíssima. E o que eu acho muito bacana também e é importante dizer é que a gente não tá competindo, né? Tipo, o futebol feminino tá tirando dinheiro do masculino. Pelo contrário, a gente tem hoje, cada um tem os seus patrocinadores, alguns são em comum, né? Mas cada um tem o seu patrocinador. O nosso orçamento é próprio, porque é uma das coisas que nós acreditamos enquanto projeto, né? Não dá pra gente pensar que, por exemplo, no Clube X, eu pego o orçamento de um jogador, que referente ao salário dele, e jogo para que seja o orçamento do feminino lá. Nós pensamos de maneira diferente. Nós pensamos que cada um tem a sua importância, cada um tem as suas competições e os seus objetivos, e dentro disso a gente vai buscar a maior força para que todos fiquem fortes. Então, o feminino vai buscar seu orçamento para que ele seja competitivo, para que ele tenha toda a estrutura e todo o quadro de pessoas para dar o suporte para os atletas jogar. E assim como o masculino vai fazer a mesma coisa.
E nós estamos, no fundo, deixando só a Ferroviária muito forte nas duas áreas. Tanto que hoje nós temos o time feminino como participando ali da categoria, participando da Série A1 do Brasileiro, jogando Copa do Brasil, né, nesse ano, jogando Libertadores e Paulista. E o masculino também está entre os melhores clubes do Brasil. Né? Então, isso que ontem a gente estava batendo um papo ali dentro da nossa estrutura, junto ali masculino e feminino, né? Com as direções, e nós falávamos justamente sobre isso. Que legal que nós estamos numa cidade do interior paulista, com cerca de 250 mil habitantes, e que está tanto no futebol masculino quanto feminino entre os melhores clubes do Brasil. Maravilha. Então, isso é muito representativo. Nossa. E a gente usa isso como energia e força, né, para trazer. Então, e eu acho que é um case, um projeto que a gente tem que disseminar. Claro. O futebol feminino é importantíssimo e ele é parte da marca. Claro. E a gente tem que investir estrategicamente nisso. Eu acho que isso a gente faz de uma maneira muito assertiva. Outros clubes estão fazendo, mas eu acho que trazer para nós, assim, como orgulho, isso é fundamental. Nossa, e as barreiras nós quebramos há alguns anos. Hoje tem clubes que estão passando por essa barreira e a gente vê, e quanto é nítido, né? Sim. Mas aqui dentro, hoje, nós quebramos que maravilha. Essa questão aí. E a gente vê, assim, quando você vai para a internet fazer uma pesquisa, a Corinthians, né, tem um time feminino, acho que é o mais... O vitorioso, né? Forte, em termos de conquistas de títulos nos últimos anos, é o Corinthians. Sim. E tudo começa na base, né? E quais são os incentivos, assim? Como que o clube trabalha para isso, para incentivar a base? O que vocês fazem de trabalho, de projeto? Tem alguma coisa nesse sentido? Nós temos todas as categorias, né? Até ali, como falei. E acho que das nossas conquistas para incentivo de base foi, de fato, essa Escola das Guerreiras. Porque, assim, elas podem começar a jogar futebol desde cedo. Que é a partir dos 6. Isso, exato. Então, pouquíssimos clubes do Brasil têm uma escola. E, se não me falha a memória, não tem clube que tenha a sua escolinha própria só num horário para futebol feminino. Então, nós somos um dos únicos. E a Ferroviária que mantém? Sim, assim, vocês mesmos que tenham proporcionado toda a nossa organização, com professores, material. E quem quiser participar dessa escolinha? A gente vai soltar uma lista, porque nós já temos uma turminha, a gente não pode exceder o número, né? Sim. Aí agora a gente vai abrir mais vagas para que as meninas que queiram jogar possam lá e participar. E aí faz um treino, Isso, a gente tem treino 2 vezes por semana, de terça e quinta. Mas assim, para seleção faz também um treininho para tipo uma provinha, não? Não, quem chega lá e quiser jogar, elas vão poder jogar. É para elas brincarem, para elas tocarem bola, se divertirem, não é alto rendimento. Porque senão a gente faz teste, né? Vira mais uma equipe de alto rendimento e não é nosso objetivo. Entendi. Então, mas para proporcionar e até trazer essa clareza, poucos clubes têm todas as categorias de formação, que nem a gente faz, de ter sub-13, sub-15, sub-17 e 20. Poucos mesmo. Sim. A maior parte faz uma categoria porque é obrigação jogar alguma competição de base. Então, nós tem todo esse suporte das categorias, temos comissões técnicas, né? Técnico, auxiliar, preparador físico, preparadora de goleira, em todas as categorias. Olha. Elas recebem uma bolsa, né? Recebem plano de saúde, além de toda a parte de DDH, que a gente fala que é o Departamento de Desenvolvimento Humano. Então, a gente tem psicóloga, assistente social, para dar todo o respaldo ali para elas, tanto escolar quanto dessa parte de psicologia mesmo, de cuidado com elas. A gente tem acompanhamento escolar. E aí a gente faz algumas atividades mais sociais que são importantes também até para elas entenderem, né? Para quem, no caso, já está dentro das nossas atletas ali de equipes de alto rendimento. Elas já têm todo um suporte para que a gente tenha essa formação delas de forma integral, né? Não pensar só na parte do futebol, mas que elas também pensem e se formem enquanto cidadãs, né? Enquanto meninas que se posicionam positivas, que conheçam tudo na vida, né? É uma baita ferramenta, né? Nossa,
Eu entrevistei a Roseli Gustavo, também do basquete. Ela é um amor, ela é sensacional. Nossa, demais, demais. E a molecada do sub-20, a menina, eles moram aqui em Araraquara, não? As atletas As atletas profissionais moram? Acho que, As acho que atletas não, né? das categorias da categoria profissional e da categoria sub-20, que tem 18 anos completos, elas recebem auxílio moradia. E aí cada um mora no seu apartamento, Mora na sua onde casa, quiser. onde quiser. A gente paga o valor lá e elas acabam escolhendo ali a melhor opção, se elas querem morar sozinhas ou se querem morar com outro atleta, se querem trazer família, enfim, elas ficam super à vontade. A gente não interfere. Tá certo. E nas meninas que têm 14 anos completos, que é o que a lei permite, a gente tem um alojamento sub-15 e um sub-17. Aí a gente tem toda a questão de monitoras, controle de acesso, segurança, né? Seguindo todas as leis ali para que elas tenham segurança e morem em alojamento. E a de 6, a escolinha vai lá. Escolinha. Como se fosse uma escolinha de futebol da cidade, né? Exatamente, que legal. E já funciona, então? A escolinha já? Faz quanto tempo? Tem, acho que menos de um mês que a gente abriu. É recente. Muito pouco. Recente. Gente, estamos lançando a escolinha feminina de 6 a... De 6 a 12. 6 a 12. Ah, é recente. Sim. E já tem, Já tem atletas. A gente tem cerca de 60 atletas. Tudo isso. 60 meninas que vêm... Atletas não, né? Cerca de 60 meninas que vêm ali brincar. Que gostoso. Tem meninas de Araraquara e região, né? Inclusive não, eu ia falar besteira. Mas tem um atleta, tem uma menininha que é de Araraquara, acho que é Helena o nome dela, que tá jogando conosco e que recentemente entrou. Mas é isso, a gente vai disponibilizar mais vagas. A gente vai estar anunciando nas nossas redes. Qual é o máximo de vaga que você pode ter? A gente quer chegar em 90, mais ou menos, para ter qualidade ali para elas poderem jogar, né? Se divertir, tocar na bola. Senão, às vezes, fica um número muito grande de meninas, elas acabam tocando um pouco na bola. Verdade. Que não é interessante. Mas essa é a nossa ideia, assim, sabe? Sim, projeto. Esse é o nosso projeto. Nuti, como que vocês trabalham a imagem do time feminino? Tem patrocínio? Quais são os patrocínios? Nós temos mais de 20 patrocínios entre categoria principal e de base. Hoje nós temos patrocínio Master de base. Tamanha a visibilidade que a gente tem. São patrocínios quase... Tem 2 patrocínios que são os mesmos do masculino, né? Da categoria masculina. O restante são todos exclusivos nossos. Da região de Araraquara. Os patrocinadores? De Araraquara, a gente está fechando... Não vou falar porque a gente está fechando de água. Nós temos a Lupo, a Unimed. Deixa eu ver que a lista é grande. Nossa. Temos que pega a região, né? A Hipersaúde. Deixa eu lembrar quem mais. E tem patrocinadores que já são a nível nacional. A gente tem a Estrela Galícia, por exemplo. Temos Bet, que é a galera Bet. Deixa eu ver quem mais. Tem uma série, eu preciso pegar na minha lista aqui, mas tem mais também a nível nacional, que é a Tecnobank. Tem bastante, bastante mesmo. Ótimo. Mas são esses valores que acabam fazendo com que a gente tenha as nossas atletas, os nossos compromissos, nosso orçamento próprio. Melhores condições, né? Para poder desenvolver E como que estão os campeonatos atual, assim? Que ponto a gente está, assim? Nós estamos na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Sábado, inclusive, a gente tem o nosso jogo contra o São Paulo aqui. Aqui em Araraquara, às 9 horas da noite, para quem quiser ir assistir. Meu filho adora futebol. E aí, nós temos... Depois, agora em maio, começa o Campeonato Paulista. Tá. Tá tudo começando, então, sim, né? Em junho começa a Copa do Brasil e em outubro é a Libertadores. E das categorias de base, nós jogamos a Liga Desenvolvimento, que é uma competição nacional, que dá a vaga para jogar uma competição de base no Paraguai. Então, sub-16 nós somos campeões e vamos para o Paraguai.
Sub-14 nós somos vice, aí a gente acaba não indo. Mas, e agora também, final de abril, começa o Campeonato Paulista Sub-20. E aí depois vai começando mais competições de base, né? Brasileiro, Sub-17, Sub-20. O tempo todo. O tempo todo, o ano inteiro. O tempo todo, o ano inteiro. A gente disputa as principais competições da categoria adulta principal. Nós disputamos as principais. E categoria de base também. Então... E a gente tá tudo na Série A, é isso que fala? Sim, sim. Tudo Série A. E na base, a gente joga o Campeonato Brasileiro Sub-17 Sub-20. Nas Paulista é Sub-20, Sub-17, 15. Festival 14, 12. Nossa. Copa Nike Sub-15. E aí vai tendo as competições que vão dando vaga para competições internacionais. Haja coração, né? Sim. Para torcer, para ganhar. Imagina, deve ser um sufoco. Legal, por exemplo, ano passado, as meninas da base, elas foram pro Catar, foram pro Paraguai e foram pros Estados Unidos. Então, assim, meninas de 14, 16 anos, elas já têm essa experiência, né? Internacional. Então, isso tem sido muito bacana. Nossa, isso é bom mesmo. Ó, agora um tempo para um cafezinho. Obrigada. O Wendel preparou. O Wendel tem uma pergunta, né, Wendel? Para Noelle? O cafezinho dele é bom. É bom. Que adoçante. Tão puro mesmo. Uhum. Eu gosto de café mesmo. Né? Gosto. Também. Eu gosto de marrão, gosto de coisa amarga. Não é? Enquanto ele vê lá a pergunta, me fala qual foi o momento mais marcante, assim, da sua trajetória? Como atleta ou como... Como atleta foi a conquista da Libertadores. 2015, foi lá na Colômbia. Foi sensacional. Nossa, que legal. E como gestora, como diretora... Foi o convênio que nós participamos, né, como apoiadores para que entre a Petrobras e a Fundesporte, para que a gente faça o CT, o Centro de Treinamento Exclusivo para Futebol Feminino, que vai ser o primeiro do Brasil, que a gente lançou no ano passado e esse ano começa a construção. Vamos ter? Vamos ter. Nossa, aqui em Araraquara? Aqui em Araraquara. Nossa, essa era outra pergunta, qual que era o projeto? Não acredito. Esse aí é o maior projeto que a gente tem e isso vai dar um salto gigantesco. E por ser o primeiro do Brasil, a gente sabe que isso vai ser espelho para outros clubes, outros projetos fazerem. E quem que tá ajudando nisso? Que você falou? Nisso é a Fundesport, o convênio é entre a Fundesport, né? E a Petrobras. É um projeto de mais de 34 milhões. Nossa, e já tem o local? Tem é o Parque Pinheirinho, ali tem um espaço cedido para isso. Que legal. Vai ser sensacional. Sensacional, gente. E como pessoa... Isso só pro feminino? Só pro feminino, exclusivo feminino. Nossa. E como pessoa, né, que eu acho que dá para falar. Claro, como pessoa. Pessoa do meu casamento, foi lindo também, foi ano passado. Que delícia. Com a Bia, um beijo, Bia. E ela tá lá em Joinville ou fica pra cá? Nós tivemos um relacionamento durante 5 anos à distância, porque ela trabalhava lá e eu aqui. Sim. E aí depois em 22 ela veio pra Araraquara, trouxe o escritório pra cá. E desde então nós moramos juntas, né? E nos casamos no ano passado. Bom, muito bom. E os seus pais moram aqui ainda? Como que... Você tem irmãos? Nós não falamos do... Os meus pais são eles moram no Rio Grande do Sul. Ah, moram lá ainda? Eu sempre, quando eu saí pra jogar ou qualquer coisa, eu sempre saí Não vieram, sozinha, né? Só você que veio, tá certo. Exato. Sempre vem me visitar, mas eles são do Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a caçula. Eu tenho 31, meu irmão faz 32, não, faz 33 esse ano. E a minha irmã fez 34 agora em abril. Nossa, novinha. A Marcela e a Nath. E meus pais chamam Nelson e Lucy. Novinha, você é muito novinha. 31 anos, já gestora, diretora da ferroviária. Maravilha. E pessoalmente, o que te move? Olha, eu gosto do esporte e acho que é uma ferramenta de transformação social que trago para mim, como o meu caso, né? Eu fiz uma faculdade, comecei a trabalhar por causa do esporte. Eu tive outras perspectivas. Então, eu gosto dessa questão e de poder
ajudar a ter essa transformação e novas oportunidades para essas meninas. Gosto dessa representatividade também de, né, como você falou assim, apesar de jovem, mas eu sou uma mulher que sou casada com outra mulher e que sou muito bem sucedida naquilo que faço. Dedicada, dá pra ver, dedicada. Então, eu gosto de ter essa representatividade e esse espelho, porque eu tive outras pessoas que foram espelho para mim. Então, eu gostaria de retribuir aquilo que eu recebi também enquanto outras figuras, né? Então, é isso. E acho que é isso, é fazer o bem, é ser uma pessoa do bem e que, independente dos meus gostos, das minhas escolhas, eu sou feliz e quero trazer essas questões, né, que às vezes aparecem pouco para outras pessoas estarem visualizando. Acho que isso me move. Maravilha. Agora a gente tem a pergunta do Wendel. Vamos lá. Que a pergunta que eu ia fazer, você já tinha feito. Ah, é? Tá. Mas agora, em cima do que você comentou agora, né? A gente vê que o foco seu é no feminino, né? Se você recebesse um convite para trabalhar com o masculino, como que seria para você? Você aceitaria ou não? A sua meta é trabalhar sempre com o feminino? Uma excelente pergunta. Mas eu acho que hoje seria, obviamente, uma quebra de paradigma muito grande, né? Uma mulher dirigindo um departamento de futebol masculino seria uma quebra muito grande, a gente não tem. Mas eu acho que ainda nós temos muitos caminhos ali a permear dentro do futebol feminino. Então eu gostaria de usar essa minha expertise para estar atuando com o futebol feminino e ajudar nessa construção, né? Porque é muito recente, né? A gente para olhar a evolução que nós tivemos do futebol feminino no Brasil e até, né? Pô, o futebol feminino ele foi proibido por 40 anos, por lei, e num único lugar foi o Brasil. Então, além de ficar proibido por muitos anos, depois, tipo, as próprias famílias não permitiam, os clubes não tinham futebol feminino. Exato. Então, a gente tem, além da proibição, depois um preconceito, não tem os lugares. E agora que a gente está criando esses espaços, tendo esses projetos e até tendo profissionais trabalhando neles, é muito recente e muito poucos. Sim. Hoje a gente sempre conversa com as... E uma das coisas que a gente faz na Ferroviária e que eu gosto muito particularmente é que a gente sempre tenta trazer mulheres, dando oportunidade para as mulheres trabalhar. Porque esses dias eu estava no bate-papo que era o seguinte ponto: mas por que tem poucas mulheres? Né? E a gente fala assim, porque é recente. Quando que jogadoras que paravam de jogar, elas tinham a oportunidade de trabalhar num clube, sendo que não tinha um clube. Então é um pouco contraditório. Então eu tenho hoje muito claro que eu quero contribuir para o futebol feminino. Tenho esse desejo, quem sabe daqui a alguns anos, onde a gente já tenha as coisas mais organizadas e tudo mais, tem essa oportunidade. E se, claro, tivermos espaço para não ter até esse machismo, né? De tem que ser homem, que tem que estar lá dentro e tomando as decisões, né? Sim. Poucos clubes, falando em contexto de clube mesmo, assim, tem mulheres como diretoras de marketing, diretoras administrativas. Poucos clubes têm. Então, é uma quebra e uma coisa que a gente tem que andar e bater muito grande. E dentro de vestiário mesmo, a maior parte dos cargos que tem mulheres ocupando é na parte de nutrição e na parte de psicologia. E agora tá se quebrando porque tem uma mulher que trabalhou conosco aqui na Ferroviária do Futebol Feminino. Hoje ela é fisiologista do Cruzeiro no departamento profissional do masculino, na categoria profissional masculina. Então, não é a Mariana? Não. Eu conheço a Mariana, que ela é físio. Ela é físio? Ela é físio. Ah, legal. Fofinha do masculino. Não, eu conheço a Natália Arnosti, que ela é a fisiologista. Esses dias eu tava vendo um jogo que tinha uma médica. Médica também. Mas são áreas da saúde. Tá, entendi. É fisioterapeuta,
médica. Não é da parte técnica ali entendeu? Não é da parte técnica. Então, acho que é isso que a gente tem que quebrar, né? Claro. Entendeu? Mas você não acha que, começando agora, por exemplo, você vê muito jogo masculino sendo com a arbitragem feminina? Que eu acho que isso daí já eu ia falar, eu escrevi, ó, juro, eu escrevi bandeirinha pra falar as bandeirinhas femininas. Começou com bandeirinha, né? Mas hoje você vê o trio mesmo, assim, só mulheres. Nossa, eu acho que aí seria o principal, né? Levando pro lado do machismo, o principal ponto, porque é um jogo masculino, onde existe muito machismo ali da parte da torcida, né? E ter 3 mulheres comandando esse jogo. Será que esse já não é um grande do início positivo para trazer a parte feminina para o futebol? Sim, é uma parte, um meio, porque a gente tem que entender que tem vários players, né? A gente tem a parte de bandeiria, a parte de arbitragem, a parte de gestão, a parte de comissão técnica, a parte da saúde, a parte de dirigentes e tudo mais. Então, são várias coisas que permeiam e a gente tem que ir trilhando. Assim como tem a parte de quem comenta o jogo e narra. Então, hoje nós temos mais mulheres narrando. Tem as árbitras que vão ingressando, né? E vão entrando. Que daí tem as assistentes que são as bandeirinhas. Tem a parte do departamento de gestão que vai começando a ter um caminho ali de trabalhando no clube, como eu falei, da parte de ser diretora de marketing ou administrativa. Mas eu acho que é isso, a gente tá começando e ainda a gente tem uma quebra muito grande. Eu sou muito tranquila e feliz de falar que eu trabalho na Ferroviária e que a Ferroviária tem essa filosofia de oportunizar mulheres. Mas pouquíssimos clubes fazem isso. Pois é. Se você olhar como na maior parte dos clubes... Pegar o interior aqui, nem nossa, tem, nem tem muito. Né? Mas se pegar a nível nacional mesmo, em clubes femininos, vamos falar assim. Sim. A parte de comissão técnica, se você olhar na beira do campo, a maior parte é só homem. Pois é. O técnico é homem, o auxiliar é homem, tudo é homem. Para ter uma noção, na categoria, no Campeonato Brasileiro Série A1, são 16 equipes. Somente 4 equipes que têm mulheres como técnicas. Saiu uma... técnica do time. Técnica dos times femininos. Tá. Então, mesmo nas equipes femininas tem poucas mulheres. Então, você imagina no masculino. A gente tá, tá iniciando, mas é muito, muito distante. E aí, um recorte que a gente saiu um recorte da FIFA, né? Na FIFA, eles falam que somente dos times femininos que jogam as principais competições, somente 20% são mulheres técnicas. Então, nós temos um recorte muito pequeno ainda. Verdade. Nós temos um caminho muito grande para trilhar. Então, por isso que eu falo, apesar da gente ver que tem algumas coisas mínimas sendo quebradas, a gente precisa estruturar e oportunizar essas mulheres dentro da própria categoria feminina. O que é louco. Mas é a realidade. E por isso que eu tenho esse desejo ainda de continuar no futebol feminino. De poder trabalhar de forma, obviamente, profissional para que cada vez a gente tenha mais espaço com o seu e forme mais mulheres. Nossa, que a gente possa formar mais mulheres. Muito bom. A técnica feminina é a Jéssica, né? A técnica da categoria principal é a Jéssica. Jéssica de Lima, né? Exato. Jéssica de Lima. A técnica da categoria sub-20 é a Andrea. Sub-17 é o Anderson. Sub-15 é o Luca. E da sub-13 é a Soraya. Então, temos ali o nosso equilíbrio dentro da Ferroviária. Ótimo. E nossa gestão dentro do feminino... Eu sou a diretora, a Karina é a coordenadora, Ili, que está aqui conosco acompanhando, ela é a supervisora da categoria principal, e a supervisão de base é a Vitória e a Bruna. Então, toda a nossa gestão é feminina. Olha, as tomadoras de decisões são mulheres. Atletas foram atletas algumas ou só você que foi atleta? A Jéssica foi atleta da parte da gestão. Eu fui atleta e a Bruna foi atleta. Aí ele não foi, né? Aí ele bateu o bolinho um pouquinho, mais brincando. A Vitória não foi. E a Karina também foi mais brincando, assim. Mas atleta foi mais eu e a Bruna.
E na comissão tivemos ex-atletas também, a Jéssica, a Andréia, a Vanessa, a Daiane, a Daiane também é da supervisão, desculpa, Dai, perdão. A Dai era atleta ano passado, ela fez a transição e hoje trabalha com a gente na gestão. Legal. Então, a gente busca essa oportunização e, obviamente, trabalhar com as atletas, né? Uma das nossas questões que nós falamos muito com elas é sobre elas estudarem e se prepararem enquanto atletas para que, quando elas se aposentem, elas já possam estar integrando dentro de alguma área, dentro do departamento, para seguirem a sua carreira no esporte. Perfeito. Muito bom. Tem mais alguma pergunta, Wendel? Como que fica para você o psicológico, né? De você... não deixa de ser um desafio o cargo que você ocupa hoje. E ocupar já numa das principais equipes do Brasil, né? Que o feminino da Ferroviária a gente sabe que é um dos que mais se destaca ali. Como que fica para você o psicológico nesse ponto? Olha, primeiro que eu vou falar um pouquinho lá de quando eu entrei como supervisora. Eu tomei um baque. Primeiro ponto. Primeiro jogo, eu tava, como eu falei, eu era atleta e de repente estava como supervisora. Nossa. E eu não sabia nem o que fazia naquele vestiário. Então, primeiro foi essa questão de como eu me posiciono enquanto eu mudo tão rápido de um cenário para o outro, né? Sim. E só que depois eu procurei ir me adaptando com o que eu tinha de ferramenta para dar o suporte para as atletas, para a comissão e para a gestão. Então, a gente vai entendendo como se colocar. Depois, como supervisão, eu fui olhando o contexto do clube e tendo uma aproximação muito grande da forma como era gerido o clube com os diretores. Então, eu conversava com o diretor do masculino, que ele era muito jovem, hoje na época era o Pedro. O Pedro é o CEO do Santos. E ele é sensacional, um dos caras mais fantásticos assim que eu trabalhei. Então, nós tínhamos uma aproximação com ele. Eu tive aproximação com o Roberto Braga, que era o gerente da base. Eu fui próximo ao Bruno, que trabalhava também foi diretor administrativo do clube. Eu era muito próxima com a minha coordenadora, que depois também foi minha diretora na federação, que era a Lorena. Então, eu tive figuras muito importantes ao longo dessa minha trajetória, mesmo sendo jovem enquanto supervisão. E eu via uma tranquilidade neles no sentido de serem abertos e dialogar, e conversar, e ter, sabe, tratativa e tudo mais. Então, eu tive essa figura no principal cargo dentro do clube, que era o Pedro, e ele era jovem, e mesmo assim ele tomava a decisão das coisas. Então, eu falei, cara, se ele consegue... Pois é. Eu escola, acho que eu tive uma boa escola. Sim. E aí, quando chegou essa oportunidade para eu ser coordenadora e depois como diretora, claro que batia o medo, né? De e aí, será que vão me respeitar? Mesmo sendo bem mais nova que eles, que elas. Tem atleta que é mais velha que eu, será que ela vai me respeitar? Sim. Então, eu tive esse receio. Mas depois, trazendo para essa parte racional, eu também tive a oportunidade de dialogar e ver pessoas jovens sendo diretores e tendo sucesso, porque a Ferroviária também chegou nas quartas do Campeonato Paulista, foi ascendendo. Então, e propriamente, né, o Pedro, ele trabalhou conosco, depois ele foi para a federação, foi ser o diretor de futebol do Cruzeiro, foi pro Botafogo, ganhou Libertadores e brasileiro, agora tá no Santos. Então, assim, ele era jovem, ele teve várias experiências e ele foi construindo. Então, assim, eu também posso. E aí vou conhecendo outras mulheres também e tendo esse networking, né? De ir trocando e perguntando e conversando. Sim. E dentro do clube mesmo, eu vou ganhando essa confiança e tendo esse respaldo. E dialogando, que eu acho que isso é o principal. Se eu tiver medo de conversar com os meus pares ou quem está atuando ali comigo no dia a dia, né, que faz parte da tomada também de decisão, se eu tiver medo de conversar com eles, aí eu vou me fragilizar, eu vou ficar insegura e vou só ficar explodindo, né, e querendo brigar. E eu tenho um perfil diferente, eu tenho um perfil mais de liderança construtiva, claro, né, então eu acho que, claro que dá um medozinho, mas depois a gente vai, a partir das experiências, trazendo de outra forma.
Mas eu falo também que o sucesso vem com a coerência, né? Com a verdade, né? Você vê assim, você falando, você vê, a gente sente uma segurança, né? Ela falando com amor, com dedicação, com autoridade, com vontade de fazer mesmo, né? Eu acho que isso não tem o que não aconteça, eu acho, né? Bom, falando de projeto, então, CT novo, só para resumir pro pessoal aqui, CT novo, escolinha. Isso. Nós, falando a curto prazo, né? Isso, curto prazo. Nós desenhando o planejamento do que nós tínhamos pensado no ano passado, era que esse ano a gente começasse com a escolinha, com a Escola das Guerreiras Grenás, nós começamos. O CT, nós formalizamos esse projeto, esse convênio, né, entre a Fundesport e a Petrobras, e nós, enquanto apoiadores, nós formalizamos, e a gente está em todo o processo licitatório e alinhamento com a Petrobras para que no final de abril, começo de maio, a gente possa começar essa obra grandiosa que vai ser. Nós temos o espaço, né, o espaço vai ser lá no Pinheirinho, é exclusivo para o futebol feminino. A Ferroviária vai estar atuando naquele espaço, mas além disso, né, até para trazer um pouquinho de clareza do que compõe esse CT. O CT vai ter 5 campos, sendo eles um mini estádio. Gente, é muito grande. A gente possa 5? Trazer. Tem área para tudo isso, aquelas, né? Já tem os 5 campos lá. Nós vamos reformar eles. E aí o que vai ser criado, né? A estrutura de... Que é o Pinheirinho mesmo, o Parque Pinheirinho. Isso. Sim. E aí lá vai ter os vestiários, vai ter a parte de alojamento, então vai ter capacidade para alojar 82 meninas. Que legal. Vai ter a parte de refeitório, cozinha, ambulatório, parte de academia, sala de fisiologia, parte de recuperação, né, a parte médica. Uma das salas vai ter estrutura para ter a parte odontológica e também receber ginecologista, porque nós estamos falando de mulheres, então a gente tem que ter toda a saúde da mulher. Espaço para área administrativa, comissões técnicas, um espaço de mini auditório, né? Para que a gente também possa, além de fazer toda a parte de treinamento de dia a dia e as meninas morarem lá, que a gente possa trazer também capacitação, tanto para as atletas quanto para as comissões técnicas, e pensando no cenário de futebol estadual e nacional. Então, uma das coisas que nós temos conversado é com a Federação Paulista e com a CBF, para que a gente possa trazer não só competições e jogos para terem ali, mas também capacitações para essas meninas, para esses... se for fazer alguma capacitação para arbitragem que a gente possa receber, se for trazer capacitação voltada para a saúde da mulher, tratar sobre temas também que é importante, falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre tudo que engloba para a formação de atletas e para a formação de profissionais voltado ao cenário do futebol feminino, nós teremos esse espaço para poder ter, porque de fato ele é um espaço onde as atletas da Ferroviária poderão, né, vão se formar, mas que principalmente que a gente desenvolva o futebol feminino como um todo no cenário nacional. Então nós queremos que esse espaço seja a cara do futebol feminino, né? Então é esse o nosso grande objetivo, e acho que esse é um marco não só para Araraquara, para a Ferroviária, mas principalmente para o futebol brasileiro. Nossa, incrível. Esse é o nosso grande projeto aí. Nossa, saber de primeira mão, assim, para mim é um orgulho, assim. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Tenho certeza que você movimentou muito aí para acontecer isso, né? Obrigada. Foi construído a muitas mãos. Falo da importância de todos, todo o pessoal da Prefeitura, da Fundesport, da Petrobras, mais profissionais da Ferroviária também, enfim, pessoal de federação, porque de fato a gente faz esse projeto, mas conversando com muitas pessoas, envolvendo muitas pessoas, para que de fato a gente tenha o cuidado e esse detalhe, para que a gente tenha essa grande entrega e que seja algo exemplar e que a gente possa envolver, né? Tantas pessoas e tantos profissionais aí, e que a gente desenvolva a nossa modalidade. Muito bom. E sábado tem jogo, a gente tem que prestigiar as meninas lá. Exato, sábado tem jogo, vai ser na Fonte Luminosa, às 9 horas. Às 9 da noite. Às 9 da noite, vai passar na TV Brasil. TV Brasil. E a torcida feminina, qual que é?
Tem uma torcida? Como Nós tem temos uma torcida que é a Nação Guerreira. Nação Guerreira? É a Nação Guerreira, mas ela é a torcida do futebol feminino, né? Sim. E tem a nossa torcida, o pessoal tem Instagram e tudo mais. E é extremamente importante, porque eu brinco, né, e é uma verdade, quando a gente tem torcida jogando junto conosco ali e tudo mais, é a nossa 12ª jogadora, né? Traz uma importância, uma diferença muito grande. Isso já foi provado, né? Sim. Cientificamente, né? Sim. Que você muda, te transmite, né? Coisas no físico, que você... Aquela coisa ovacionada, todo mundo junto, né? Exato, os cantos. Extremamente importante. É muito louco isso. Muito bom. Exato. Ai, muito bom. Noélia, adorei conversar com você. Nuti. Muito prazer, foi um arraso. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu pelo convite. Eu fiquei super feliz porque... Muito bom. É isso, né? Sair do nosso... Às vezes só aquela coisa voltada de falar só sobre ferroviária, só num canal esportivo. Não, a gente tem que falar com todo mundo. Todo mundo, contar claro, a história, saber e trazer. Eu acho que principalmente... que é uma das coisas que eu vejo que você gosta, né? Atua nessa coisa da gente trazer figuras e lideranças femininas para trazer essa representatividade, que eu acho que é importantíssimo. É isso. Então, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz também. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigado, Wendel. Até a próxima. Depois você vem contar do CT aqui. Combinado. No segundo semestre. Vai estar prontinho. Um prazer. Nós vamos fazer lá, né? Eu ia falar isso. Faz lá, a gente conversa lá, faz uma matéria lá. Boa. Obrigada. Obrigada eu. Muito bom.